Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Lilian e hoje vou começar uma série de vídeos sobre o lucro real. Então, nosso lema aqui é simplificar a contabilidade, então nós vamos trazer o lucro real para mais próximo de vocês, para você que nunca teve contato com o lucro real, a gente vai começar do básico e nós vamos aprofundando ao longo das aulas. Se você ainda não assistiu às outras aulas, onde a gente falou dos regimes tributários, as diferenças entre os regimes, falamos um pouquinho sobre o lucro presumido, falamos sobre o regime não cumulativo, eu sugiro que você assista a essas aulas. E se você quer se especializar no lucro real, me acompanhe nas próximas semanas. Pretendo fazer uma aula por semana, pode ser que nem toda semana eu consiga, mas o meu intuito é toda semana trazer um aprofundamento um pouquinho do tema do lucro real. Se você nunca teve contato com o lucro real e trabalha com contabilidade, eu sugiro que você se aprofunde, né? O lucro real é um tema que ele causa um certo pânico em alguns profissionais da área, mas ele não é um bicho de sete cabeças e nós podemos e devemos conhecê-lo. Eu sempre falo que eu não gosto assim de ouvir quando um escritório de contabilidade, um profissional trabalha somente com empresas do Simples Nacional ou não trabalha com lucro real presumido. Por quê? Ao longo da trajetória de uma empresa, muitas vezes ela é vantajoso para ela trocar o regime tributário que ela costuma utilizar. Então, quando o contador não conhece os demais regimes tributários, ele não vai conseguir fazer um planejamento tributário. Então, para sugerir para essa empresa um regime tributário em que ela pague menos tributos, né? Então, é extremamente necessário que a gente conheça todos os regimes tributários para que a gente possa oferecer para os nossos clientes um planejamento tributário efetivo. Né? Então, se você não conhece o lucro real, me acompanhe aqui nas próximas aulas que nós vamos aprofundando esse tema ao longo das aulas. Então, nós temos duas formas de apurar o lucro real. Né? Nós podemos apurar ele de forma anual, através dos métodos de estimativa ou balancetes de suspensão e redução, que nós vamos explicar mais para frente um pouquinho, ou de forma trimestral, né? Apurando trimestralmente o lucro real. A base de cálculo do lucro real vai ser o lucro. Esse lucro é o lucro contábil ajustado, que também é chamado de lucro fiscal, né? Mas daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Quem pode optar? Todas as empresas podem optar pelo lucro real, embora nós temos aquelas que não podem optar, elas são obrigadas, né? Então, lá no artigo 14 da Lei 9718 de 2018, nós temos quais são as empresas que são obrigadas, tá? Então, essas devem optar pelo lucro real. Fora isso, qualquer empresa que deseja optar pelo lucro real também pode optar pelo lucro real. Como que é a opção pelo lucro real? A opção do lucro real, ela se dá mediante o pagamento do primeiro DARF do imposto de renda, tá? Então, quando a empresa vai fazer o recolhimento do primeiro DARF do imposto de renda, ela vai manifestar a opção dela pelo lucro real ou por qualquer outro regime tributário. Vai se dar mediante o pagamento do primeiro DARF do imposto de renda, tá? A gente tem que ter muito cuidado com o pagamento do primeiro DARF, porque a gente não pode fazer redarf ou correção de DARF, né, para mudar a opção de regime tributário. Então, a gente precisa ter muito cuidado para fazer o recolhimento no DARF correto para manifestar a opção que a empresa deseja optar para aquele ano. E essa opção, ela é irretratável para todo o ano calendário. Então, tem que ter certeza com relação à opção do regime tributário. Então, quem está obrigado ao lucro real? Todas as empresas cujo faturamento no ano calendário anterior tenha sido superior a 78 milhões. Caso a empresa tenha iniciado ao longo do exercício, ela vai multiplicar 6 milhões e 500 pelo número de meses de atividade que ela teve no período, né? Então, se
Se ela faturou um valor superior a 78 milhões, no ano seguinte ela é obrigada ao lucro real. As empresas que com atividade de bancos comerciais, bancos de investimento, banco de desenvolvimento, caixa econômica, as empresas que tiveram lucros ou rendimentos oriundos do exterior, tá? Nesse caso, a gente não é que ela exportou serviços, exportou mercadorias, é lucros ou rendimentos de ganho de capital oriundos do exterior, tá? Não tem relação com exportação de mercadorias ou serviços. Que autorizadas pela legislação tributária usufruam de benefícios fiscais relativos à isenção ou redução do imposto, que tenham feito pagamento mediante estimativa durante o ano calendário, que explorem atividades de prestação de serviços de assessoria creditícia, gestão de crédito, seleção de riscos, factoring, ou que explorem atividades de securitização de crédito. Então, essas são as atividades que são obrigadas ao lucro real, ou pelo faturamento, ou pela atividade. Então, caso ela não esteja obrigada ao lucro real, ela pode optar pelos demais regimes tributários. E caso ela esteja em algum desses itens cujo faturamento ou atividade obrigue ao lucro real, então ela precisa optar, né, pelo lucro real. Então, os tipos de... Nós temos duas formas de apurar o lucro real, ou de forma trimestral ou de forma anual. O regime trimestral, ele vai ser... tem um slide só disso. O regime trimestral vai ser calculado com base no lucro fiscal, que é o lucro contábil ajustado, já vou explicar um pouquinho mais. E a gente vai apurar ele trimestralmente. Então, final de março, final de junho, final de setembro e final de dezembro a gente vai fazer a apuração do lucro real. O pagamento do imposto de renda e da contribuição social, ele dar-se-á, o vencimento dele é no último dia útil do mês subsequente ao encerramento do trimestre. Então, o trimestre que se encerra em 31 de março vai pagar até 30 de abril. Se for dia não útil, vai antecipar o vencimento do imposto. Esse pagamento dos DARFs de imposto de renda e da contribuição social poderão ser parcelados em até 3 cotas mensais, iguais e sucessivas. Então, a gente vai ver, o imposto vence lá em 30 de abril, mas a gente quer parcelar em 3 cotas. Vai pagar em 30 de abril, 31 de maio e 30 de junho. Então, a primeira cota, a gente não tem juros, a segunda cota tem 1% e a terceira cota tem 1% mais Selic. Então, a gente pode parcelar em até 3 vezes as cotas, desde que elas não sejam inferiores a R$1.000. Esse imposto recolhido trimestralmente, ele é definitivo, ou seja, é o lucro apurado. Então, calculei o lucro do trimestre, eu vou apurei o trimestre, vou calcular o imposto de renda e a contribuição social devidas no trimestre, certo? A empresa que for optar pelo lucro real anual, ela pode recolher de duas formas. Ela pode apurar por estimativa, então mensalmente ela vai fazer o cálculo do imposto de renda e da contribuição com base na receita bruta, muito semelhante ao que é trabalhado lá no lucro presumido, né? Então vai fazer um cálculo por estimativa e vai fazer o recolhimento mensal. Então, todo janeiro apurou a estimativa, né, com base na presunção da receita, vai pagar o imposto de renda e a contribuição social até o último dia de fevereiro, e assim sucessivamente ao longo do ano, tá? Então, ela pode apurar o ano inteiro por estimativa, 12 estimativas, de janeiro a dezembro, e lá no início do ano, fazer a apuração anual do imposto de renda. Lembrando que quem faz por estimativa vai ter que fazer uma apuração depois anual, para verificar se ela pagou mais
por estimativa se ela pagou menos do que era o devido no lucro real. Se ela pagou mais, ela vai poder fazer um pedido de restituição dos pagamentos a maior, né, efetuados a maior. Se ela não pagou mais, ela pagou menos, ela vai fazer um complemento da guia do imposto de renda e da contribuição social, tá? Então a gente vai se aprofundar mais na forma de cálculo mais para frente. Então, conforme a gente vai aprofundando nos temas, mais para frente a gente vai mostrar na prática como funcionam as estimativas, como funciona a apuração anual. Hoje a aula é simplificada para vocês conhecerem a diferença dos métodos do lucro real, tá? Então, a estimativa é uma estimativa com base na receita bruta, muito semelhante ao que a gente trabalha lá no lucro presumido, tá? Então, ao longo do ano, a empresa pode recolher as 12 estimativas, pode fazer por estimativa todo ano, como ela também pode, ao longo do período, ela elaborar os balancetes de suspensão ou redução. Então, ela calculou, por exemplo, janeiro, fevereiro, março por estimativa. Lá no mês de abril, ela decidiu que ela quer verificar se ela está pagando mais, se ela está pagando menos do que deveria. Então, ela vai fazer um balancete de suspensão ou redução. Esse balancete, ela vai fazer um fechamento, um cálculo do imposto de renda e da contribuição até aquela determinada data, acumulado. Então, ela vai verificar. Pelas estimativas, ela pagou mais. Então, ela suspende os pagamentos. Pela estimativa, ela pagou menos. Então, ela pode fazer uma apuração e fazer um recolhimento ali, ou ela decide continuar pagando por estimativa, ou ela vai fazer um complemento da apuração. Então, assim, ela vai verificando. Ela pode calcular o ano inteiro por estimativa e não fazer nenhum balancete de suspensão e redução, somente o ajuste anual. E pode ser que ela queira fazer, ao longo do ano, os balancetes de suspensão e redução. Quando ela for fazer o balancete de suspensão e redução, é um cálculo do lucro real com base no resultado apurado até aquela determinada data. Ele é acumulado. Então, eu estou calculando ali no mês de abril, eu vou fazer um balancete de suspensão e redução. Então, você vai acumular o resultado, o lucro, até aquele período em que você está levantando o balancete de suspensão e redução. E tem empresas que são no lucro real anual e optam por fazer o balancete de suspensão e redução mensal. Todo mês fazer a apuração do lucro real com base no balancete de suspensão e redução. E recolher o imposto sempre até o último dia útil do mês subsequente. Então, se eu estou calculando janeiro, vou recolher até o último dia útil de fevereiro. Estou calculando fevereiro até o último dia útil de março. E assim sucessivamente. Então, vai chegar lá no final do ano, não vai ter ajuste a recolher, nem imposto a compensar, porque ela já recolheu com base nos balancetes de suspensão e redução, tá? Então, essas são as formas. Lucro real trimestral é a apuração definitiva do trimestre, né? Então, trimestralmente, vai apurar o lucro, vai fazer os ajustes necessários e calcular o imposto de renda e a contribuição social do trimestre. Aquele imposto é definitivo, né? Não tem como ela apurou lucro em 2 trimestres e lá no terceiro trimestre ela apurou prejuízo, não tem como compensar o lucro dos trimestres anteriores, porque cada trimestre é definitivo, né? Então, no lucro real anual, a gente vai olhar o lucro do ano, né? No lucro real trimestral, a gente vai olhar o lucro dos trimestres. Vai calcular o imposto definitivo de cada trimestre. Então, a gente fala muito. Quem assistiu as minhas primeiras aulas, as minhas aulas anteriores, vocês viram que eu falei muito sobre a questão de que a gente precisa separar contabilidade de tributário. Então, a gente faz contabilidade de acordo com as normas contábeis, né? De acordo com as normas, com a norma contábil aplicável à sua empresa. E a gente vai fazer fiscal, tributário, de acordo com as normas tributárias, né? Então, quando a gente fala eu estou apurando o lucro real, a gente tem que saber que o lucro contábil, ele é apurado de acordo com as normas contábeis. E o lucro fiscal, de acordo com as normas fiscais.
Então, a gente sempre vai partir do lucro contábil. Quando a gente teve o início da adoção às normas internacionais de contabilidade, nós tivemos diversas mudanças na contabilidade, se surgiu muitos questionamentos sobre nós termos que fazer duas contabilidades, uma para atender as normas contábeis, uma para atender o fisco. Mas na verdade isso nunca aconteceu. Por quê? Porque a gente faz contabilidade de acordo com as normas contábeis. Para fins fiscais, nós temos, falando agora do imposto de renda e da contribuição social, né? Nós temos o LALUR, que é o livro de apuração do lucro real, e nós temos o LACS, que é o livro de apuração da contribuição social. Então, nós vamos partir do lucro contábil e vamos fazer os ajustes que são necessários para nós adequarmos esse lucro contábil ao lucro fiscal, conforme demanda as normas fiscais e tributárias. Então, aqui eu parti da demonstração de resultado, que nós temos uma receita líquida de 100 mil, um custo das mercadorias, fiz uma DRE bem simplificada, né? Um custo das mercadorias vendidas de 60 mil, então um lucro bruto de 40 mil reais. E despesas operacionais de 20, resultando em um lucro operacional de 20 mil reais. Esse é o lucro contábil. Então, a partir do lucro contábil, nós vamos fazer os ajustes no LALUR e no LACS para encontrarmos o lucro fiscal ou prejuízo fiscal, né? Conforme o resultado. Aqui eu fiz uma simulação em que nós temos lucro contábil e, consequentemente, também lucro fiscal. Pode ser que a gente tenha lucro contábil e prejuízo fiscal, dependendo das adições e exclusões que vão surgir, tá? Então, é necessário que a gente faça os ajustes conforme demanda a legislação, tá? Aqui eu trouxe um exemplo super simplificado, só para que vocês entendam a diferença de lucro contábil e lucro fiscal. Então, lá no lucro contábil, a gente viu que nós apuramos um lucro contábil de 20 mil reais, né? Então, a minha DRE aqui demonstrou um lucro contábil de 20 mil reais. Mas eu tive uma adição. Então, nós temos N situações de adições e exclusões, tá? Nós vamos falar mais sobre adições, e vamos fazer aulas específicas de adições e exclusões mais para frente. Mas aqui eu trouxe um exemplo, uma adição, uma multa de trânsito, que é uma despesa indedutível no lucro real, tá? Para fins contábeis, ela é uma despesa, mas para fins fiscais, as normas fiscais dizem que ela não é uma despesa necessária da atividade. Então, ela é indedutível. Então, no lucro contábil de 20 mil reais, eu vou ter uma adição de 2 mil reais, que é uma despesa indedutível. E nós também tivemos uma receita de equivalência patrimonial, que ela é uma exclusão no lucro real, tá? Então, pelas normas fiscais, eu posso excluir a receita de equivalência patrimonial do meu lucro. Então, no lucro contábil de 20 mil reais, eu tive uma adição de 2 mil reais e tive uma exclusão de equivalência patrimonial de 3 mil reais. Então, resultando em um lucro fiscal, ou lucro contábil ajustado, como vocês preferem chamar, de 19 mil reais. Então, desse lucro fiscal, ou lucro contábil ajustado, de 19 mil reais, eu vou calcular 15% de imposto de renda e 9% de contribuição social, resultando aqui em 2.850 de imposto de renda e 1.710 de contribuição social. Então, fiz um exemplo super simples. Aqui não temos adicional de imposto de renda, né? Então, vou fazer aulas também explicando para vocês o adicional de imposto de renda, mas a gente vai se aprofundando um pouquinho em cada aula. Então, o que tem que ficar dessa aula? Nós temos duas formas de apurar o imposto de renda com base no lucro real, né? Que é com base no lucro real anual ou trimestral, né? Quem optar pelo lucro real anual pode ainda calcular ele mediante balancetes de suspensão e redução ou mediante as estimativas, né? O pagamento de estimativas com base na receita bruta, né? Então, isso tem que ficar da aula de hoje, que a opção do lucro real se dá mediante o pagamento do primeiro DARF do imposto de renda,
né? Então, essa é a forma de opção, é assim que a gente opta pelo regime tributário, e também saber a diferença de lucro contábil e lucro fiscal. Isso é o que nós temos que gravar da aula de hoje. Nas próximas aulas, a gente vai aprofundando um pouquinho mais o tema. Espero que tenha contribuído com vocês. Fique comigo e me acompanhe nas próximas aulas. Boa semana!